Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Esse programa é gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos. E antes de eu começar aqui a apresentar os meus convidados, eu quero agradecer a presença de todas as participantes do primeiro encontro de síndicas. Foi o primeiro evento promovido somente para o público feminino, foi um evento de grande sucesso. Agradecemos a participação de todos. Em breve a gente vai divulgar nossa agenda de eventos do primeiro semestre e para o segundo semestre vamos ter nosso encontro de síndicos. Aí é um evento misto, não vai ser um encontro só para os homens, né, doutora? Sim. Como de praxe sempre acontece. Tenho aqui do meu lado, então, o síndico senhor Varela, que é o nosso síndico do condomínio Araçá. São 112 unidades, 7 blocos, né, seu Varela? À minha esquerda, a doutora Sandra Gever, representante do departamento jurídico, e o nosso convidado que retornou devido à grande procura e muitas dúvidas encaminhadas para nós, que é o Gustavo, da Uno Robótica. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Que bom. Eu vou passar a palavra aqui para o seu Adelir, que é o seu Varela. Adelir Varela. Varela. Eu chamo o senhor de seu Varela sempre, né? Isso. Passar a palavra para o seu Varela para que ele veio aqui com algumas dúvidas. O condomínio é antigo, a gente estava conversando sobre isso, né, seu Varela? É um condomínio com mais idade. Isso. Então, seu Varela, por favor, fique à vontade. Pois então, ali o condomínio é de 1991, né, e 7 prédios, 112 unidades, em torno de 220 moradores. E aí esse assunto água é um assunto polêmico, né? Então, sempre. Quando eu assumi ali, desde aquela época, eu procurando alguma alternativa para resolver esse tipo de situação, né? E faltava água no bloco D, faltava água no bloco A e assim por diante. Então, então conversei com algumas engenharias, aí como são 3 colunas de descida de água, haveria naquela época uma necessidade de quebradeira de obra, né? Uma obra um pouco no porte maior. A questão também que influencia esse tipo de situação, a válvula hidra dos sanitários, né? Uhum. Então eu te pergunto, com essa tecnologia, então agora surgiu essa tecnologia que existe a possibilidade de resolver o nosso problema que é uma situação que eu busco lá desde 2013. Inclusive essa dúvida aí da válvula hidra. Isso, o consumo de... Com certeza, né? O que mudou, na verdade, é o número de entradas, é necessário sempre instalar um medidor em cada entrada, isso não muda muito. O que mudou é o tamanho, né? A miniaturização, né, dos componentes, né? Então mudou, eles são menores agora, né? E a possibilidade de telemetria, ou seja, eu não preciso mais entrar nas unidades para medir nos 3 pontos, né, das unidades a medida do consumo, tá? Quando se tem a válvula hidra nos banheiros, que era uma moda, era um modo, né, de se... dos apartamentos mais antigos, né? Um dos problemas que tem é que a vazão dela é muito grande. Aí os medidores, o hidrômetro, tá? Ele não consegue medir essa vazão, né? Ele a água passa mais água do que ele consegue medir, na verdade, né? Como o nosso sensor é digital, como o nosso hidrômetro ele é digital, né, ele possui a capacidade de medir esta vazão de água, tá? Né? Então é plenamente possível instalar o sistema, né? Isso é uma dificuldade até que a gente tem encontrado nos condomínios, né? Quando a gente tentar marcar com o síndico, não, mas aqui é impossível, eu tenho hidra. Uhum. Né? Não, mas não é mais impossível. Agora já não é mais impossível, né? E o número de entradas é tranquilo, né? O relatório fica detalhado por entrada do consumo, claro que toda a totalização também, né? E os relatórios que são enviados, né? O síndico, quando recebe a conta de água dele, tá? Tu vai cadastrar 5 informações que tem na conta, tá? Que é a data de vencimento, o valor no nosso sistema, isso, tá? E o sistema automaticamente gera todos os relatórios para cada unidade, envia para os e-mails dos usuários, ou os usuários podem acessar no aplicativo, né? E a administradora recebe a planilha, né, com o consumo individual, o valor de cada unidade. Então é um sistema totalmente transparente, né, sem nenhuma interação manual ali que traga erros e nem nada. Uhum. Perfeito. Eu estava aqui ouvindo, esses condomínios mais antigos, geralmente a tubulação de ferro, né? Galvanizada. Como é que funciona daí? Qual seria o...
Aí assim, né, o maior problema quando a tubulação é de ferro é que quanto mais mexe, né, às vezes mais começa, exato, né? Mas na verdade, assim, o que muda na instalação é que talvez o espaço ele tem que ser um pouco maior, né? Que a gente vai abrir, porque a parte de conexões, né? Mas hoje, assim, também nós temos, tem algumas formas de conexão bem modernas também, né? Que é plenamente Eu notei aqui também. alguma coisa, retrofit, é isso, né, doutora? Retrofit hidráulico, a gente estava antes conversando da gravação, isso seria a solução? Ou algo mais... Uma delas. E isso seria, digamos assim, ó, o condomínio, que nem o do seu Varela, do condomínio Araçá, ele é todo com canos que não são os canos utilizados atualmente. Esse cano não traz prejuízo nenhum para o aparelho. Você só tem uma dificuldade um pouco maior ou uma engenharia diferenciada para acoplar o medidor, é isso? Exatamente. Só para isso. Exatamente. A conexão, né? Porque se os canos normalmente utilizados são de PVC, né? Sim. Então ele é cortado, né? E é colado. Então é como a gente brinca internamente, né? Cortar, colar. Ctrl+C, Ctrl+V ali dentro do... Sim. Quando é metal, daí tem um pouco diferente. Porque geralmente é rosca, aí depende daí da tubulação, né? Mas é plenamente possível. Tem que fazer uma também. conexão diferenciada, só isso. Só esse detalhe. Só esse detalhe. Né? Sim. E não mexe nas colunas do prédio, não mexe em nada. Nem no medidor que tem lá. Nem no medidor, como eu falei, não há nada na fachada, né? E dependendo da estrutura do prédio, do projeto do prédio, a gente consegue fazer até pelas áreas comuns, pelo corredor, sem precisar entrar, né, dentro das unidades, né? Daí depende de cada caso, né? E isso a gente pode fazer sem compromisso, a gente faz essa análise, a gente faz essa verificação, os engenheiros vão lá, né? Porque dependendo do prédio, até as plantas já estão bem desatualizadas, já também, né? Houve mudanças e tudo mais. E outra situação também, que eu estava conversando em off com eles ali, ali são 7 prédios, cada prédio tem 2 cisternas, tá? E 2 reservatórios superiores. E também 2 motobomba por cada sistema no caso. Então, ele até conversou também que tem como verificar todo esse controle de consumo de água, de reservatório de água, entendeu? Então, eu te pergunto como é que é feito também esse sistema lá embaixo no reservatório de água, por exemplo. Eu posso só complementar uma questão dos bombeiros, não é, seu Varela? Que tem que ter obrigatório ter a reserva técnica de água. Sim. E isso tem que sempre ser preservado. Sim. Na verdade, o abastecimento, né, da concessionária, ela vem para um depósito, uma caixa d'água, né, e ele é bombeado, né, para o reservatório superior para se dar pressão para as unidades, tá, pressão de água, né. Esse bombear, né, ele é constante, né, à medida que vai baixando, utilizando-se a água do seu reservatório superior, ele é constantemente bombeado. Então, uma coisa que é importante salientar é que quando tu baixa o consumo de água, baixa também o consumo de eletricidade dessas bombas e a manutenção dessas bombas, né, que elas acabam tendo problema. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente costuma fazer, né, é colocar um sensor de nível, tá? Dentro, não tem nada a ver com a boia, tá? Tem um sensor de nível dentro da caixa d'água, né? E a caixa d'água, então, eu começo a ter informação não mais de que a caixa está cheia ou não, e sim quanto de água eu tenho dentro da caixa. Né? Então a gente consegue prever se, por exemplo, não está entrando água da concessionária, né? Aqui em Canoas Corsã, não está a Corsã, faltou água da Corsã, né? E a água está baixando num determinado ritmo, né? O sistema, se é desejo do condomínio, né? Os usuários são avisados, não está entrando água, então economizem. Vamos economizar. Quem mora em casa sabe como é que funciona, né? Tem uma torneira, geralmente é do tanque, que é direto, né? Daí não está saindo água, daí vamos economizar água porque não está vindo água da Corsã. Num condomínio não tem como saber isso. Quando é que a gente descobre que não está entrando água da Corsã? Quando acabou os 60 mil litros de água, né, do reservatório superior. Então o sistema ele detecta isso, ele é integrado no mesmo sistema, né? E ele faz, então, ele notifica os usuários, avisando. E às vezes até também existem manutenções programadas, né, da rede de água, que é avisado que vai faltar água, né? Porque o que acontece também nos condomínios hoje é que começa um rumor, uma fake news, né, de que está faltando água. Aí o pessoal vai lá, enche 3, 4 baldes, né, e fica lá porque vai faltar. E daí acaba não faltando água e o balde daí vai fora sem porque as pessoas não utilizam. Isso seria um consumo racional da água, o aparelho de vocês é inteligente.
Além da possibilidade de detectar vazamentos, né, Gustavo? Sim, né, o vazamento... É que eu acho que isso é o mais importante. Não mais importante, mas um dos grandes, né, da grande importância. A gente acha realmente assim, que é uma coisa muito importante, porque a gente começou com a motivação nossa era justiça, né? Cada um pagar o seu consumo. E depois a gente viu que está na faixa de 20%, né? O vazamento, o consumo sendo feito por vazamento e não consumo mesmo, né? Então são valores muito altos. E se tu pensar numa conta de um condomínio grande com 400 unidades, 500 unidades, uma conta de 50 mil reais por mês, né? 10 mil reais é o vazamento, né? Então, daqui a pouco a gente até pode fazer um cálculo, que é uma coisa que a gente faz, o sistema ele se paga no momento que ele evita esse consumo e as contas de água baixam 35%, 35%, né? Perfeito. Então, Com certeza. é justiça e satisfação. Ótimo. Gustavo, vou pedir, a gente vai fazer um intervalo, mas antes eu gostaria que você divulgasse os dados e o contato da sua empresa para os nossos telespectadores. Nós somos da Uno Robótica, né? A empresa fica em Porto Alegre. Quem quiser telefonar é o 51-3022-4434 ou no nosso e-mail contato@easymeter.com.br. Agradeço então, nós vamos fazer um intervalo e logo retornamos. Muito obrigada. Estamos retornando a nossa gravação do nosso programa Assembleia Geral, a Tribuna do Seu Condomínio. Antes da gente ir para os intervalos, nós estávamos conversando aqui sobre a questão de custo, né, Gustavo? Eu queria te fazer uma pergunta. Existe um custo estimado, uma média de quanto custa para cada unidade fazer esse trabalho de individualização dos hidrômetros? Tu tens uma estimativa para quem nos assiste ter mais ou menos uma noção? Sim. Eu não tenho esse... Desculpa, assim, em condomínios novos e em condomínios antigos, se você pode fazer esse comparativo. Tá, posso sim. No condomínio novo, que já está individualizado e que já tem o hidrômetro, né? Então ele já está hoje, né, com o consumo individualizado e sendo medido, e para a gente entrar só com a parte da telemetria, né, a gente está agora num primeiro momento sem nenhum custo de instalação dos equipamentos, tá, né? E a gente mantém o mesmo custo que hoje ele deve pagar alguém para fazer essas leituras uma vez por mês, né? Então a gente está agora numa sistemática assim de fazer a leitura no mesmo valor. Então não mudaria nada para o condomínio. A diferença é que ele, em vez de ter uma vez por mês com uma pessoa fazendo a leitura, ele vai ter de hora em hora essa leitura acontecendo, tá? Sem nenhum custo a mais, né? Pode dispensar a pessoa, ou botar o valor, dispensar no sentido de colocar ela no trabalho original, vamos dizer. Sim, assim, aquela questão do zelador, por exemplo, que a gente já comentou anteriormente. Quanto aos prédios antigos ou os prédios que não estão individualizados, tá? Eu não tenho como passar a exata noção de valor, porque assim, nós temos modelos de sensores, tá? Tem prédios que permitem que a gente use um fio interligando eles, porque eles já estão dentro de um poço de luz, de um corredor estanque, de um shaft, né? Então eu posso usar o sensor com fio. Tem outros prédios que não dá, é concreto, não tem como chegar um no outro, então a gente usa um sensor por rádio. Né, que eles falam entre si até a central por rádio. Então depende muito do projeto, do número de entradas e alguns detalhes assim, né? Mas o que eu posso dizer é que a gente tem ficado geralmente em 50% das alternativas de mercado quando se tem que fazer a interligação com obras. Tá? Então nós somos 50% mais barato, né, do que se eu precisasse fazer obras, colocar botar um hidrômetro para cada unidade. Tá? Né? E na média, tá? Ou seja, mesmo que eu tenha que botar mais medidores devido às entradas, né, ainda assim fica 50% mais barato do que se eu tiver que fazer obra. Sem falar no tempo. Obra física, né, Gustavo? Tu está falando. Quebrar, refazer, sem instalar. Falar, né, que a gente fechou um condomínio não há muito tempo agora que o tempo previsto de obra era de 1 ano. Né? A gente fez em 45 dias.
né, de uma previsão de 2 meses, né? O mais difícil para nós, os e no nosso saber, caso lá, um condomínio com 112 unidades, 4 andares, 7 prédios, quanto tempo mais ou menos estimado? 30 dias. Mesmo sendo um condomínio antigo? Sim. Esse seria o sistema digital. Isso. E não por radiofrequência, que é a exceção. Não, na verdade o sistema os dois são digitais. A diferença é que um é digital, eu preciso conectar ele até a central com um cabo, né? E o outro é digital, só que ele conversa com a central via rádio. Via rádio. Os dois são digitais. Os dois são digitais. Sim. É como o telefone, né? Eu tenho o aparelho de telefone, preciso de um fio, e esse eu preciso, né? Os dois são digitais. Sim. No caso, mas eu preciso só... Né? Varela, 30 dias, acredito, né? Se for uma tubulação de ferro, né, só fica um pouco maior os espaços, tá, mas é tranquilo. A maior dificuldade é acessar as unidades, se for necessário entrar dentro delas. Né? Tem que fazer agendamento. O importante é que se o condomínio tomar essa decisão, que seja feita uma assembleia especial, né, uma assembleia extraordinária, na verdade, com uma pauta específica para tratar desse assunto. O assunto não é uma unanimidade entre os operadores do direito, mas existem 2 correntes, vamos assim chamar, né, doutora? Sim. De obra necessária, que é um quórum de maioria simples, e outra corrente que é uma obra útil, aquilo que ainda não existe no condomínio, mas que vai agregar valor ao uso do patrimônio, do bem. E seria, então, um quórum de maioria absoluta. Né, que é 50+1, como a gente costuma dizer, do total de unidades. É importante lembrar que é necessário que se faça essa decisão através de uma assembleia para que vamos eliminar eventuais discussões, dúvidas, e que nesse momento já fique, então, determinado de que forma isso vai ocorrer também, né, dentro do condomínio. É bem importante a gente tocar nesse assunto. Temos ainda uma questão, doutor, aqui, é que quais os benefícios dessa individualização? O Gustavo já nos falou aqui diversos, um deles seria o consumo racional, outro a possibilidade de detecção de vazamento, e uma que também é importante, que os condôminos gostariam, acho que é agregar valor ao seu patrimônio. Exatamente. Porque quando você vai comprar um apartamento, se o hidrômetro é individualizado, a gente sabe que vai pagar menos, porque vai pagar tão somente aquilo que utiliza, né, doutora? Então isso agrega valor ao patrimônio. Isso. Eu tenho um dado de uma pesquisa de opinião pública realizada em Porto Alegre, né, onde acho que deu quase 40% dos entrevistados dizendo que optariam por um apartamento nos mesmos valores equivalentes. Perfeito, mas se tivessem, né, a individualização. Inclusive o Secov, Rio Grande do Sul, assim como outros Secovs, eu acho que São Paulo também, Minas, se eu não me engano, mas o Secov do Rio Grande do Sul já liberou uma pesquisa que desde 2010 os novos empreendimentos já estão todos sendo entregues dessa forma, porque já é um perfil, né, na verdade, além da lei municipal que existe aqui, existe a questão da lei federal, que a gente conversou, acho que no programa anterior nós falamos sobre isso, uma lei federal, que é lá de 2016, que até 2021 todos os empreendimentos deverão ser entregues a uma lei federal, como eu disse, a nível nacional, deverão ser entregues já com os hidrômetros individualizados. Então, eu acho que realmente só agrega valor ao patrimônio, porque a gente sabe que vai pagar aquilo que consome. O mesmo acontece com gás também, da mesma forma também. Né? Porque existe aquela discussão, eu moro num apartamento de uma unidade e mora só eu sozinha, no outro mora 6 pessoas. Eu, obviamente, utilizo menos água. E é verdade, a gente sabe que uma pessoa sozinha utiliza menos água do que outra. E, na verdade, a gente tem que pensar por um outro lado também, né? Por exemplo, eu estou numa dificuldade, vamos economizar água, vamos economizar gás. Eu não tenho essa possibilidade. Não tem. Né? Então, no momento que eu tenho uma dificuldade, que eu quero economizar, ou então não quero, eu quero economizar porque eu quero ecologia, quero dar exemplo, né? Não há essa possibilidade se não acontecer. Não há como individualizar, como mensurar a sua economia. Exatamente. E o produto, que no caso é o apartamento ou a unidade a ser vendida dos novos empreendimentos, o consumidor quer a sua garantia e a sua individualização, ou seja, ele quer um produto no qual ele possa mensurar todas as suas despesas. Isso é o novo perfil do consumidor. Inclusive lá no nosso tem alguns apartamentos fechados que pagam o mesmo valor. Exato. Por não usar água, paga a taxa e é o consumo de água. Mas e isso acontece muito também, porque o pessoal liga para o departamento de cobrança, por exemplo, quando existe a inadimplência, e fala assim, mas eu nem estou usando aquele apartamento, eu tenho que pagar o condomínio. Né? Claro que a gente está falando de um total, de um rateio total de
de despesas, mas o pessoal utiliza esse tipo de questionamento. E água, por exemplo, que é um valor chamado, rateado dentro do DOC de condomínio, se o condomínio tiver o hidrômetro individualizado, isso já não acontece. Ele vai pagar pelo que usa. Que é muito justo. Uma outra solução que a gente coloca nos condomínios também, né, é a individualização da área comum do condomínio. Então, por exemplo, né, a pessoa tem um salão de festas lá, tem uma pessoa que nunca usa o salão de festa e tem outra pessoa que usa muitas vezes, né? O sistema concilia a agenda da utilização do salão de festas com aquele consumo daquele momento. Nossa, isso é muito legal. Muito interessante. Então, porque a água da área comum acaba às vezes ficando muito alta, porque tem a utilização, né? Muito bem pensado nisso, muito bacana, Gustavo. E tem uma outra alternativa que a gente teve já lembrando agora dessas diferenças, teve um condomínio que eu achei interessante, é um condomínio que tinha um pessoal que adorava lavar carro. Né? Ah, sim, aí tapete, carro. Foi proibido, depois de um tempo lá foi proibido, né? Então o que a gente fez? A gente criou uma torneira, tá? Onde ele tinha um código, igual aquelas máquinas de filtro de água, tá? O usuário chegava lá e liberava a água por durante 2 horas, botando aquele consumo daquela torneira da área comum na conta dele. Daí pode lavar o carro quantas vezes quiser, dar banho de mangueira na gurizada. Excelente. Vocês estão vendo isso? Interessante. Parabéns. Gustavo, a gente conversava no outro programa ainda sobre também a questão da tua empresa, que existe um aplicativo também, que isso iria facilitar, né, o uso consciente, o acompanhamento desse uso de água. Você pode falar para os nossos telespectadores como é que funciona? De repente o pessoal não assistiu o outro programa. Sim. No momento que a gente tem essa medição de hora em hora, né, do consumo, tá? A gente tem muitas informações importantes para o usuário, né? Então o usuário pode, no nosso aplicativo, né, traçar com uma meta de consumo. Por exemplo, eu quero que a minha conta seja R$60 no final do mês, né? O sistema começa a monitorar o consumo dele, né? E no final, passou uma semana depois, o sistema vai avisar ele, se continuar o consumo do jeito que tu tá agora, né, a tua conta vai vir em R$70, R$80. Aí quando daí a pessoa economiza um pouquinho de água, né, ele vai dizer, tu está gastando muito na cozinha, ou dependendo da entrada que ele está utilizando, né? Então o sistema ajuda também ele a economizar água, né? Quando dá a previsão, ele faz um acompanhamento e dá a previsão de como que vai vir a conta dele. Não vai ser aquela surpresa, que é o que acontecia comigo, de pegar a conta de luz, né, e não saber se vai vir 200, 300 ou 400, né? O sistema já vai te avisando uma vez periodicamente, ou sempre que a pessoa acessar o aplicativo, né, ele avisa já da necessidade do que valor que vai vir a conta. Quanto está o consumo já. E o vazamento, como voltando, né, quando ele acontece, 2 horas depois o sistema também já avisa no aplicativo, né, que está acontecendo um vazamento na residência. Né? E esse aviso, por exemplo, do vazamento, ele vai para aquele proprietário, para o condômino e para o condomínio através do síndico? O síndico fica ciente também ou só a unidade fica ciente? O condomínio fica sabendo e o proprietário. Porque muitas vezes o proprietário não necessariamente ele toma as devidas, né, providências. Se está lá, é de outra cidade. Exatamente. É importante que o síndico esteja ciente do que está acontecendo, até para que possa acompanhar também, né? E tomar as providências necessárias para evitar esse consumo, esse gasto desnecessário. Né? Porque quando a conta chega, ela chega bem salgada. Esse gasto irracional. É verdade. Retornando àquela questão da válvula hidra, a gente, desde o início, a gente procurou que os moradores façam a manutenção dessa válvula hidra, mas infelizmente, né, nem todos fazem. E aí entra a questão desse consumo que é controlado, né? Mas essa questão da economia que tu falaste também, né? Então é muito interessante esse sistema inteligente. Né? Mesmo porque aquele condômino que não fizer o conserto da sua válvula hidra vai comparar com o vizinho, com o seu com outro condômino, e vai ver que a conta dele vem um valor bem díspare e vai provavelmente tomar alguma providência para a economia. Quem entrar no nosso site pode ver lá os modelos de relatório, né? Inclusive vem dentro do condomínio, vem no relatório que a unidade recebe, vem um ranking do condomínio. Eu sou o cara que mais gasta, ou sou o quarto que mais economiza, né? Vem um ranking ali. É interessante. E a comparação ela faz, a gente economiza, às vezes, né? É bacana fazer lá no como é que é, no mural de avisos, o ranking também, o ranking, né, do consumo. Gustavo, divulga teu site para nós novamente, para os nossos telespectadores. O www.easymeter.com.br. Então tá, seu Varela, tem mais alguma dúvida aí que o senhor tenha? Não, por enquanto era isso aí. Tá só receber a visita deles lá agora para fazer o levantamento. Olha aí. Gustavo, uma carne lá na...
Gustavo, de forma geral, assim, o que tu gostaria de ponderar, colocar para os nossos telespectadores, o que é mais importante, o que tu vê, assim, que teu sistema Easy Meter, é isso? Pode vir a auxiliar o condomínio de forma positiva. O condomínio que tiver problema com briga de consumo de água, né, buscar uma justiça na água, na divisão da água, ou então, se quiser, um consumo consciente, ecológico. Hoje a gente fala tanto disso, né, também, né? E, na verdade, a gente tem um foco também desse lado na empresa, porque a água é um dos poucos recursos que a gente não tem uma substituição, né? A eletricidade, o combustível, tudo a gente consegue substituir. A água não existe uma substituição, então, e ela vem em ritmo bem grande, diminuindo a água potável, né? Então também tem este lado. Então o condomínio que quiser trazer justiça, trazer economia, né, para seus moradores e também valorizar suas unidades, agregar valor ao imóvel, perfeito. E se já disseram para vocês que não dá para fazer porque é antigo, né? Agora existem várias tecnologias aí que é possível fazer, é bem tranquilo fazer. Vocês podem chamar o pessoal da Uno Robótica, o Gustavo, para lá conhecer o condomínio, que com certeza ele vai apresentar alguma solução para o condomínio, não é, Gustavo? Com certeza. Eu quero agradecer aqui a presença do seu Varela, nosso síndico, da doutora Sandra, do Gustavo por ter retornado ao programa, deixou os dados dele aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, entre em contato conosco ou faça o contato diretamente com o Gustavo da Uno Robótica, e agradeço a participação de vocês aí. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada.